Olá, gente, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma live pelo Fardo de Ternura. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindas. Vamos começar aqui mais uma live pelo Fardo de Ternura. A gente vai receber hoje a Fernanda Catarino, pediatra de Niterói, para conversar um pouquinho com a gente sobre amamentação e introdução alimentar. Já vou chamar ela aqui porque ela já entrou para a gente não perder muito tempo. Eu não sei muito bem fixar isso aqui, mas eu vou tentar. Vamos ver aqui como que faz. Pronto. Oi, Fê, deixa eu te chamar aqui. Ai, peraí que eu fiz alguma coisa errada. Pronto. Que bom ter você aqui, Fê. Oi! Bom dia! Bom Tudo dia! bem? Que bom te ver, mesmo que pela Nossa, telinha, não é? Quanto tempo? gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem, que prazer ter você aqui, Fê. Obrigada, Que o prazer é todo bom. meu. Num Imagina. domingo de manhã. Mas eu Imagino que adorei você esse horário, esteja aí achei com as ótimo. crianças. Eu tô sem as minhas, então eu tô tranquila Ai, para fazer lives. as minhas estão lá fora, então eu também tô tranquila. Fica tranquila que Curtindo. isso vai acontecer aí. Mas também, se acontecer alguma coisa, não tem problema, porque home office é Claro, isso aí, né? faz Então, se parte, elas isso aí, com entrarem, tá tudo certeza. bem. Tudo Tá tudo certo. tranquilo. Bom, a gente vai falar hoje sobre introdução alimentar e amamentação, mas eu já queria dizer que a caixinha de perguntas está aberta. Então, se alguém quiser deixar alguma pergunta aqui para a gente responder, vai ser ótimo. Eu Beleza. sou Fernanda Melino, uma das coordenadoras aqui do Fardo de Ternura, que é um grupo que apoia a gestação, parto e pós-parto. A gente se conhece há bastante tempo, né, Fê? Acho que uns 4 anos, Então, talvez. É um prazer ter você como... Você está me ouvindo? A sua está falhando um pouquinho. peraí, eu tirei do Wi-Fi para ficar mais fácil. Tudo bem? Pronto, tudo Ah, bem. então tá. É um prazer receber você aqui, uma parceira de trabalho, de salas de parto. É muito bom ter você com a gente nessa caminhada. Aí eu queria que você Ai, para mim também contasse é um um grande pouquinho prazer. sobre você. Conta aí pra gente. Então, eu sou pediatra, né? Eu sou pediatra aqui em Niterói. Eu sou Uhum. fã dessas meninas aí. É sempre um prazer quando a gente chega na maternidade e elas estão lá para ajudar naquele momento ali tão sensacional, né, Fê? Porque o nascimento é um momento tão assim, né? Tão Especial. sublime que falta pra gente palavras aí para dizer, né? A gente já passou Sim. vários perrengues juntos, né, Fê? Mas alguns daqueles bem intensos, mas graças a Deus passamos por Ficou todos tudo com bem? louvor, né? Graças a Deus. E eu acho que isso Sim. que importa, né? A gente saber aí com quem a gente pode contar nessas horas, né? Que E eu sou bom. pediatra, eu sou apaixonada por amamentação, eu sou pós-graduada em nutrição infantil, que é outra paixão da Uhum. minha vida. E falar de introdução alimentar é sempre um prazer, é um momento de muito aquilo tudo para as crianças que estão ali, né? Sempre de boa e tentando entender o que vai acontecer. E, Sim. e a criança é sempre o principal alvo disso aí, né? Que Então eu bom. acho. Todas as pessoas que me convidam sempre para falar de introdução alimentar, eu vou com o maior prazer, porque eu acho que isso ainda é um assunto que tem muitos mistérios envolvidos, né? Muita ansiedade. Muita E às cultura, vezes, né? né? Muito padrão cultural Muito, envolvido. muita coisa misturada. E eu acho que Sim. quanto mais a gente simplifica esse momento, mais sucesso a gente tem e Que tudo flui bom. com muito mais naturalidade, né? Então é sempre um prazer falar de introdução alimentar de Que verdade. bom. A gente, na verdade, escolheu esse tema, né? Porque é um tema que a gente lida diariamente com ele. Você falou Com lá certeza. nos stories. Imagina. Todo dia que você tem uma consulta de Todo introdução dia. alimentar, alguém pergunta como vai ficar a amamentação. E a Sem gente, dúvida. enquanto consultora, também lida muito com esse tema, com esse assunto, porque muitas mulheres são orientadas, muitas famílias são orientadas ou a interromper a Uhum. amamentação ou a regular a demanda, enfim. E a gente sabe que a amamentação ela é recomendada Uhum. pela OMS, pelo Ministério da Saúde, pelo menos até o 6º mês de vida, né, de forma exclusiva.
sem oferecer nenhum outro tipo de alimento, né? E até 2 anos ou mais. Só Isso. que no Brasil, a gente tem uma taxa de amamentação exclusiva baixíssima, né? Super. Perto dos 60 dias. Então, as crianças, na maioria das vezes, só vão amamentar exclusivamente até os 60 dias de vida. É muito Por pouco, vários né? motivos, né? Que a gente pode falar depois em outra live. Mas a gente tem visto um aumento do tempo de duração da amamentação, que é pequeno ainda, que não é o que a gente gostaria, né? De ver, mas isso tem acontecido. E isso tem muito a ver com a introdução alimentar, porque é na introdução alimentar que, normalmente, as crianças são orientadas ou a volta ao trabalho, né? Sim. Mais ou menos coincide com esse momento, a utilizar algum bico artificial e vão evoluir para um desmame, né? Sim. Então, assim, eu acho que isso é muito comum, né? A gente vê muito na oficina de amamentação e volta ao trabalho aqui no Fardo que a gente faz. Muitas mulheres trazendo essa ideia, né? De que vai precisar usar uma fórmula, que vai precisar usar um bico artificial. E a gente está aqui também, né, nessa live, na nossa vida profissional, para desconstruir isso, para mostrar para as mulheres que não é possível continuar amamentando sem correr risco ou reduzindo muitos riscos de desmame também na introdução alimentar, né? Eu não sei se é isso que você vê também no consultório, as mulheres já trazendo isso. Na verdade, assim, né? Eu sempre que eu vou começar uma consulta de introdução alimentar, eu falo essa frase e eu peço para a mãe fixar. Eu falo, olha, se você não entender nada do que eu vou falar aqui, se você fixar isso, eu tô satisfeita, né? Então, olha só, a gente precisa entender que o leite materno, ele é o principal alimento da criança até 1 ano de idade. Ponto. A alimentação que vai começar a acontecer a partir dos 6 meses, ela é complementar ao leite materno. Então, isso é assim, é primordial. Muitas mulheres, Fê, acham que o bebê vai começar a comer e aí tem aquela falsa ideia, né? Vai me deixar dormir melhor, eu vou ficar mais livre, eu vou conseguir sair, enfim. A gente tem que parar de ligar essas coisas. Elas não estão linkadas, né? Elas não estão comida e descanso na amamentação não tem. Inventaram isso. Eu não sei onde inventaram isso. Na verdade, eu até sei. Mas enfim, vamos deixar isso pra lá. Mas a ideia é a seguinte: a gente precisa espalhar essa notícia, né? Assim, tudo que vai acontecer com essa criança entre 6 meses e 1 ano é considerado introdução alimentar. Então a gente não tem que ter essa pressa, esse desespero da criança comer tudo, raspar o prato, querer comer mais. No primeiro dia da introdução alimentar, a criança vai comer aquela assim, banana. Fernanda, já aconteceu de chegar a mulher pra mim no consultório e falar assim, olha, então, hoje ele faz 6 meses amanhã, doutora, aí depois de amanhã eu não vou mais amamentar, porque ele vai começar a comer. Então, assim, deixa eu te contar uma coisa. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Mas por que não funciona? Porque Deus é perfeito, né? Entendam que, assim, essas coisas não estão linkadas. A introdução alimentar, ela é, sim... normalmente a gente começa a partir do 6º mês de idade. Eu, Fernanda... Não começo introdução alimentar antes disso. Mesmo que essa mulher volte a trabalhar, mesmo que tudo possa acontecer, a gente tenta ajustar o máximo essa amamentação. Eu faço 1 milhão de relatórios para os trabalhos que essa mulher precisa ordenhar. Ela precisa fazer os protocolos de ordenha para não ter baixa produção. A gente já começa isso antes dela voltar a trabalhar. Só que isso, Fernanda, você deve concordar comigo, isso tem que ter um planejamento. Né? Sim, sim. Não dá de pelo menos uns 2 meses antes de voltar, né? Não tem como o pediatra fazer consulta em 20 minutos e conhecer toda a história dessa mulher, o que ela faz, onde ela trabalha, se ela vai ter opção para isso, se ela não vai, e indicar uma mamadeira. Não é isso. A gente sabe muito bem que é plenamente possível, nós não estamos falando que é fácil, de forma nenhuma. É difícil, exige logística, exige disciplina. Muitas vezes você tem que pegar relatório com o seu pediatra assim, um monte de vezes para poder a pessoa explicar no trabalho que isso não vai ser uma coisa tão automática, mas é possível. É possível. Sim. E a gente não pode esquecer também de ressaltar sempre que o leite materno ele é o padrão ouro na alimentação. Eu tô falando como uma pessoa que entende a nutrição, né? É o padrão ouro na alimentação de uma criança até os 6 meses de idade. Então, isso é um pouco controverso, porque no Brasil, pelo menos o que eu vejo no meu consultório, assim, muitas mães voltam a trabalhar antes dos 6 meses. Sim. No fardo de ternura, a gente ouve muito assim,
mas eu não vou conseguir ordenhar, eu ordenho só um pouquinho, não consigo. E eu também. muitas vezes a gente escuta assim, o pediatra está antecipando a introdução Pois alimentar, é. porque eu vou voltar a trabalhar. E aí a Exatamente. amamentação começa a ficar toda Aí, perdida, né? gente, desanda tudo. Esse é o problema. Sim. Desanda tudo. Exatamente. Porque não foi escolhido 6 meses à toa, né? 6 meses, tem os marcos. Eu ia te perguntar exatamente isso. Por Exatamente. que 6 meses? Né? Aqui no Exatamente. Fardo, a gente gosta de falar que é uma apresentação alimentar. Exatamente. Não é uma Mas introdução o que de um mesmo dia para o alimentar. outro a criança... não é uma introdução que de um dia para o outro a criança vai começar a De comer jeito todos os nenhum. dias uma frutinha de manhã maravilhosamente bem. Pelo jeito contrário, a gente tem questões sensoriais, a gente tem Isso questões aí. de textura, de Isso. gosto, porque apesar da criança já começar a perceber o gostinho de uma coisa ou outra lá intraútero ainda, Mas nunca é comeu muito... um mamão, nunca comeu uma muito banana, né? Então tem que Tem pegar, cheiro tem que sentir envolvido, aquilo tem ali. gosto. Isso aí. E Isso aí. então, quais são esses sinais assim que a criança dá que fala pra você assim, bom, agora ela pode começar Exatamente. nessa apresentação E alimentar? aí, antes de eu entrar exatamente nos sinais, deixa eu só explicar uma coisa. A introdução alimentar, ela é orientada pela OMS, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, por todos os órgãos aí, né? Que ela nunca deve começar antes, pelo menos, dessa criança ter 5 meses e nunca após os 9 meses. Por quê? Porque esse momento é o momento que a criança se apresenta um pouco melhor, um pouco mais apta a isso. Algumas crianças antes, outras crianças um pouquinho depois. Então, assim, primeiro, ninguém é igual a ninguém, né? Por favor. O mais comum, gente, é não aceitar. O mais comum é fazer aquela lambuzeira. É botar pra fora, jogar pra fora com a língua. Mas reflexo de gás. Então, assim, o comum é esse. O da sua Só pra vizinha... explicar aqui, Fê, pra quem tá ouvindo. Reflexo de gag é aquele reflexo que a gente fala que é o do... Parece um vômito, aquela né? Que a criança vai... aquele... Sabe? Exatamente. Isso acontece, Um ajuste gente. que ela faz. Exatamente. Isso acontece um monte de vezes na introdução alimentar. E eu tenho certeza absoluta, você que tá ouvindo a gente aí, vai ter uma vizinha que vai dizer pra você que o filho dela comeu lindamente, abria a boca em todas as colheres, não sujou nada, que ele ama comer, que ele aceitou todas. Come tudo. Que ele dorme, inclusive, super bem a noite inteira. Gente, pelo amor de Deus, para com isso. Para de se comparar com os outros. Principalmente a gente quer se comparar sempre com aquela pessoa que te diz que tem uma vida perfeita, né? Então deixa eu te contar a verdade. A verdade não é essa, tá? A verdade é que é uma lambuzeira daquelas. A criança muitas vezes esfrega laranja assim no cadeirão, ó, brinca, esfrega no rosto. E comer que é bom Você nada. vai preparar uma comida linda, com 4 cores, e a criança não vai comer absolutamente nada e vai querer só o peito mesmo. Exatamente. E isso, gente, é o normal. E por isso que a gente fala, é uma apresentação, é uma alimentação complementar. Não ache que seu filho vai comer tudo, vai ficar lindo, maravilhoso, Não é assim, não tem chave que vire aos 6 meses. Porque um botãozinho liga e desliga, né? Não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Isso não existe de forma nenhuma. Não é o normal, Sim. Não é o normal. E às vezes é engraçado que eu explico isso tudo na questão de introdução alimentar. E quando a mãe volta, ela fala assim, ai, tô super frustrada, ele não comeu nada. Mas olha, ele amassou. E, gente, olha quanta coisa aconteceu, né? Ele amassou, ele brincou, ele cheirou. Lambuzou a boca. Isso tudo é muito mais importante do que, de fato, comer nesse primeiro momento. Por que a gente fala dos 6 meses, né, Fernanda? Acabei me embolando aqui falando, me empolguei. Mas olha só, aos 6 meses a gente observa alguns sinais que são fundamentais para esse bebê começar a comer, né? Alguns deles eu vou falar, né? Esse bebê, ele já consegue segurar tronco e cabeça sem ficar tombando, sem ficar, né? Só que caindo para um lado e para o outro. Isso. Muitas vezes as mães também têm essa expectativa assim, ele não pode comer porque ele não senta sozinho. Então, olha só, gente, sentar sozinho sem apoio por um tempo indeterminado não é comum aos 6 meses, tá? Lembra do filho da sua vizinha? Claro que vai ter alguém que vai te dizer que ele já sentava. Claro, nenhuma criança é igual a outra, né? Mas esse bebê, ele precisa estar sustentando a cabeça adequadamente, alinhado a esse tronco. Por isso, as cadeiras de amamentação, elas têm cinto de segurança, cinto de apoio, tá? Então, isso é importante a gente falar, né? A outra questão importantíssima da gente falar é que essa criança ela já tem habilidade com as mãos. Então, lembra do que eu acabei de falar? É muito mais importante a criança pegar, esfregar, espremer, lambuzar, porque ela tem levar a mão à boca. Ela bota a mão na boca, ela bota e tira. Então, isso é super comum. E a terceira coisa, assim, na minha opinião, uma das coisas mais importantes a gente entender
é que a criança já é capaz, aos 6 meses, né, de digerir outros tipos de proteína. E aí, o que acontece? Muitas vezes, Fê, eu pego lá no consultório, por exemplo, crianças que introdução alimentar aos 4 meses. Essa criança, ela não aceitou nada. Ela tem horror, ela cria uma aversão ao cadeirão, à comida. Ela vomita, ela não tem só reflexo de gag, ela bota pra fora, porque ela não é capaz de digerir esse tipo de proteína antes dos 6 meses de idade. Então é aquela história. Não vale a pena você expor a criança, a família, o grupo de WhatsApp da sua família, a avó, a babá. Não vale a pena você passar por esse estresse sem necessidade. Não tem a menor necessidade. Já aconteceu de eu receber criança de 4 meses com introdução alimentar pavorosa, desastrosa. Eu falei, olha, para tudo, sem a menor necessidade, mãe disponível, mãe com vontade de amamentar, apenas aquele ganho de peso limítrofe ali, que fica ali. E aí, assim, nunca ninguém viu essa criança mamando. E que às vezes esse ganho de peso foi mal conduzido também, exatamente, né? E aí, o que a pessoa faz? A pessoa vai segurando... Vai segurando até o limite. Quando chega 4 meses que a criança não ganhou peso, ela fala, agora vamos dar comida. Exatamente. Aí eu vou começar. Isso acontece muito. É muito comum, muito comum. Eu não sei onde as pessoas estão. Às vezes eu fico assim... Nesse caso, Fê, nesse caso específico, eu falo muito sobre isso, né? Os desnutridos, os bebês desnutridos, eles não estão na periferia. Não estão de jeito nenhum. Nos grandes centros. Isso e aí, essa desnutrição vai interferir lá na introdução alimentar. Nesse caso, é melhor o pediatra prescrever uma fórmula, uma prescrição adequada, com uma forma adequada de oferecer, do que antecipar a introdução alimentar. Porque vai atrapalhar o desenvolvimento da criança todo. E não só o desenvolvimento, mas a gente atrapalha a educação nutricional dessa criança para sempre. Não tenho dúvida disso. Essa criança é uma criança que ela tem pavor de comer. Ela tem pavor de sentar. Que ela foi privada. Ela foi privada da comida até o 4 mês. Aí acontece de tudo. A mãe bota aquela tela na frente, a criança fica 1 hora vendo aquele momento, a alimentação é um caos na família, vira um desastre. Uma coisa que tem que ser prazerosa, tem que ser legal para todo mundo, sabe? Sim. Então, assim, essas fases da introdução alimentar é que precisam ser passadas para as famílias. Não é momento de desespero. Ninguém ali, se não comer hoje, vai morrer desnutrido no dia seguinte, gente. Pelo amor de Deus. Para que ela saia dessa experiência oral que ela teve durante 6 meses, né? Que foi só de peito e líquido, para entrar numa outra fase, né? E que ela não vai perder isso, ela vai continuar sugando e recebendo leite materno. E é legal a gente falar isso, Fernanda, que você está falando agora, de sair do líquido e para o semissólido e tudo mais. Isso, gente, é princípio de gradualidade. Isso está no tratado de pediatria mais antigo que vocês possam pegar para ler. Então, isso não é moda. Pelo amor de Deus, isso não é moda. Isso não é uma invenção. Isso tem um fundamento científico junto. Aqui, a gente é a favor de tudo que seja mais natural possível. A gente apoia tudo, mas a gente está sempre... Qualquer escolha a gente apoia, né, na verdade. Exatamente. E a gente precisa entender o momento de intervir nessa criança, né? Então, como a Fernanda falou... Ai, mas eu não quero dar fórmula. Então, olha só, fórmula é prescrição médica e ela vai ser indicada quando houver necessidade, de acordo com a idade do seu bebê. Não acha que seu bebê não está ganhando peso, não está mamando direito, tem uma amamentação mal conduzida há 4 meses, muitas vezes, né, Fernanda? Sim, muitas vezes é aquela criança que ganha ali limítrofe. Aí um mês não ganhou, um mês ganhou mais um pouquinho. Vamos esperar mais um pouquinho. Exatamente. Aí nunca ninguém viu essa criança mamando. Nunca ninguém viu a boca dessa criança. Isso é o mais comum no meu consultório, gente. Isso é o que eu recebo todo dia. É o que eu recebo todo dia. E aí, Fê, a gente estava falando dos sinais de prontidão, né? Que é ter um alinhamento e um controle melhor do tronco e da cabeça. Conseguir manusear alimentos. Mas aí é importante a gente falar que não são todos os alimentos que a criança vai conseguir manusear, né? E aí uma coisa que eu queria te perguntar, assim... a amamentação a gente vai manter até 1 ano. Quando o bebê é prematuro, ele vai continuar amamentando também, óbvio. Tem alguma relação entre o início da introdução alimentar nesses casos? Assim, o bebê prematuro ou... né, Tem sim. Enfim. O bebê prematuro, a gente utiliza a idade gestacional corrigida, né? Que a gente fala. Então, a gente faz uma continha, né? E a gente vê. Muitas vezes, assim, esse bebê... já aconteceu, assim, de eu começar, por exemplo, uma introdução alimentar com um bebê com 6 meses e meio. Ele tava ótimo, desenvolvimento ok, beleza. Mas a grande maioria das vezes, o bebê prematuro... vai atrasar um pouco.
Tá. Atrasa um pouco. Atrasar não, vai ser ajustado com na verdade, você ajusta a idade dele. Com a idade corrigida. E aí, uma pergunta que eu queria te fazer. O que a gente precisa para uma boa... da amamentação, né? Que vem da amamentação para uma boa introdução alimentar? Então, qual a experiência que é importante, assim, para a introdução alimentar? A experiência da introdução da amamentação na introdução alimentar, eu acho que a principal é a gente manter a livre demanda para que essa musculatura facial toda corrobore de fato para ajudar na introdução alimentar, né? A gente sabe que esse bebê, ele vai manter a livre demanda, né? A gente precisa entender que não há competição nutricional entre o leite materno e a comida. Não há competição. Então, você não precisa estabelecer horários de mamada para esse bebê quando a gente começa a introdução alimentar. Entendam que regular a demanda não é uma opção na introdução alimentar. De jeito nenhum. Não, o bebê segue em livre demanda. Livre demanda. Ele mama, come depois, acaba de comer, mama de novo, É tudo muito bem. comum essa pergunta, né? Ele precisa... ele pode mamar antes de comer? Pode. Ele pode mamar depois de comer? Pode também. E no meio, se ele quiser, pode também. Não tem problema nenhum. Isso não vai interferir no aceitar ou não a introdução alimentar, né? Isso, entenda que... Lembra da chave que a gente falou lá atrás, né? Não é uma chave. Não acontece assim. A criança não vira e fala assim, não, agora é hora de comer o mamão. Agora é hora... Não, gente, não é assim. A gente precisa entender que a alimentação, ela vai entrando na vida da criança junto com a amamentação. Então, a gente não pode esquecer. A amamentação, ela continua sendo o principal alimento até 1 ano de idade. E a alimentação, ela é complementar a essa amamentação. Então, Fê, tem uma coisa bem importante também que a gente gosta muito de falar e eu gosto de repetir, que acho que serve para tudo na nossa vida, né? Principalmente para os bebês, porque às vezes a gente esquece que é uma criança que não tem nem 1 ano de vida, né? Exatamente. Quando tem 5, a gente esquece que tem 5, e quando tem 6, a gente esquece também que tem 6 meses. Verdade. Que é o seguinte, a criança, ela passou 6 meses experimentando isso, né? O vínculo com a mãe, o peito, o leite materno e tal. Para ela dar um passo que é tão desafiador, tão difícil na vida ela precisa entender que aquele ponto seguro ainda está ali. Ainda tá ali. Por quê? Se der ruim ali no mamão, ela tem o peito para se nutrir, né? Se der ruim na banana, se der ruim no arroz, ela tem o peito. Isso dá uma segurança. Então, quando ela coloca uma mão na boca e sente que não foi legal, ela fala, bom, eu tenho o peito ainda que vai me ajudar nisso aí, nesse caminho. E você sabe que eu falo isso até para aquelas mães que voltam a trabalhar no momento da introdução alimentar. Eu falo, gente, espera para começar um dia que você estiver em casa. É importante para a criança. É importante para a criança entender que a mãe dela não está indo, ela está ficando com outra pessoa que não tem o peito, né? Eu muitas vezes eu falo assim, olha, eu vou te orientar hoje, mas você só vai estar em casa no sábado. No próximo feriado, né? No próximo feriado. Não existe uma data na agenda, gente. Pelo amor de Deus, isso não existe. Isso é muito importante. Tirem da cabeça isso. Isso não existe. Porque a gente escuta muito isso, né? Assim, já que eu vou voltar a trabalhar na semana que vem, eu vou aproveitar que eu vou estar em casa para começar a introdução com 5 meses, né? Eu vou começar com as antes. Exatamente. E aí pode dar ruim, né? Nesse momento. Assim. E lembra porque uma semana na vida, 1 mês na vida de um bebê pequeno faz toda a diferença no desenvolvimento motor, né? Com certeza, muita diferença. E a gente não pode esquecer que a sementinha que a gente planta na introdução alimentar, ela serve lá para a educação nutricional até o final dessa infância, né? Sim. Então é preciso muita calma, muita harmonia nesse momento da introdução alimentar, né? Senão a gente atropela o bebê, né? Sim. Para as mulheres que querem continuar amamentando, né? Porque tem mulheres que escolhem interromper a lactação com 6 meses e tudo bem, né? Para aquelas que querem continuar amamentando, por que não regular a demanda é importante, além da importância que a gente já falou aqui de segurança para o bebê, né? Da importância nutricional. O que você vê assim como importante manter a livre demanda? Eu vejo como manutenção da produção, né? A gente precisa entender que a livre demanda ela é importante para a gente manter a produção. E segurança para o bebê eu acho que é fundamental, Fernanda. Acho que assim, a criança que a primeira comida, ela come com a mãe, que ela tem essa segurança, é fundamental. O negócio flui com muito mais facilidade. E a gente precisa entender isso, que não adianta a gente querer atropelar as crianças. Não é o momento de atropelar a criança. Esse não é um momento escolhido para mudar uma chave, né?
A gente sabe que o desenvolvimento de uma criança de 6 meses, ele corre mesmo, a criança já quer ir pro chão, né? Já é uma criança que começa a balbuciar, pega tudo, bota na boca, mas é um momento de respeito. Eu acho que isso é fundamental a gente salientar para as pessoas, né? Não existe essa chave que vira e muda. E a sua produção, ela vai ser refletida nisso. Então, se você começar, regula a mamada, não, agora não, se ele mamar, ele não vai comer. Se ele comer, ele não vai... Então, assim, é complicado. Então, gente... E junto com isso, oferecer um bico artificial, né? Um bico de silicone, pode piorar ainda mais. Porque quando vem a introdução alimentar, começa a ingestão de outro líquido, né? Que, na verdade, é a água. Água, sim. Até 1 ano, só água. Água, exatamente. E aí... Como que a gente pode, então, proteger a amamentação tendo que oferecer um outro líquido que não num bico de silicone, né? Então, hoje a gente tem todos os copos de transição, copos 360. Qual deles é o que você vê um resultado melhor? O que você vê no consultório? Assim, para criança de introdução, eu falo sempre isso, né? A água é bem difícil de introdução. Eu não sei se é isso que vocês veem de reclamação por aí, mas assim, água, gente, a mãe acha que vai ser uma maravilha. Não é. Água é uma tragédia, normalmente. A criança não entende para que ela tem que beber água, ela brinca com copo, ela sacode copo, ela faz bichinho com água na boca, né? E isso também é um comportamento normal, tá, gente? Normal. A criança não conhece água, ela está sendo apresentada a água de novo. Então eu coloco, assim, todos os tipos de copo para a mãe entender qual é o momento de cada um, né? Que eu acho também é importante a mãe entender, porque muitas vezes essas mães viajam, compram, sei lá, 20 tipos de copo, né? É muito comum acontecer, né? Então, assim, eu, normalmente, quando essa criança... Aí 20 possibilidades de causar desmame. E aí troca, né? Não, aí troca. A criança tá começando a aceitar aquele copo, ela troca, porque aquele é mais bonito. E aí vai trocando. A criança faz uma confusão na cabeça. Então, olha só, a criança tem muita dificuldade de aceitar água. Eu oriento copinho de cachaça. O copinho que a gente faz... aquele de shotzinho. Isso, de shotzinho. Eu acho que é o que tem melhor aceitação. Só que aquele copinho pequenininho de vidro, ele não dá autonomia, né? Então é mais para criança provar a água e aceitar. Eu acho que funciona bem, tá? Depois a criança aceitou e tudo mais, eu oriento primeiro que o copo tenha sempre alça. Todos esses tipos de copo, eles têm alça, gente. Por que a alça é importante? Porque a alça dá autonomia, né? Água é hábito. A criança cria o hábito da água. Então, a água tem que estar sempre disponível para eles, tá? Essa é a minha orientação. E aí, os tipos de copo é aquela história, né? O bico de silicone, eu acho muito ruim para amamentação, porque ele vai fazer confusão, né? Algumas crianças aceitam bem o bico de copo, o copo de bico rígido. Copo de bico rígido. Isso, que eu acho que funciona bem, né? E a outra opção, que na verdade, assim, lá no consultório é o que eu mais gosto, mas eu entendo que ele também é o mais difícil, é o 360. O 360, por que ele é difícil? É porque ele tem válvula, né, Fernanda? Então, a válvula, ela requer um treinamento da criança, né? Eu te digo assim, facilmente que, sei lá, 90% das minhas crianças bebem no copo 360. Mas também essas crianças são amamentadas exclusivamente. Elas não têm outro tipo de bico na vida. Se essa criança já tem outro tipo de bico, que a gente também não pode esquecer dessas mães que amamentam misto e que fazem mamadeira, né? Essas pessoas também existem, tudo bem, não tem nenhum problema com isso. A única orientação que eu dou, não vinculem a água na mamadeira. Eu não acho isso uma boa. Eu não acho isso uma boa para a criança, para a vida da criança, sabe? Eu acho que água é no copo desde o início. Ou então tentar substituir a mamadeira com leite materno por um copo de bico rígido, né? Exatamente. Tem uma anatomia um pouco Ou diferente. fazer o contrário. Que, na verdade, assim, a gente tenta ao máximo não entrar na mamadeira, né? Por mais que essa criança seja, assim, sei lá, ela tá com uma fórmula infantil por algum motivo, a minha opção é sempre a última mamadeira, né? É sempre a última. Porque a gente sabe da interferência da sucção da mamadeira na amamentação. Sim, na amamentação. Né? Então, eu não acho que vale a pena nunca. Mas eu acho que água é treinamento. E aí eu acho que é você fixar naquele copo ali
e treinar com a criança. Na minha prática, Fê, o que eu mais vejo de sucesso, assim, porque muitas mulheres procuram com 4, 5 meses, né, para retomar o trabalho, as atividades e para oferecer leite materno. Eu vejo muito sucesso no copo de bico rígido, eu gosto nos que são um pouquinho maiores, e o 360 eu vejo para crianças um pouco maiores, assim, que já tem essa autonomia. Mas eu acho legal a gente falar também que os copos de bico rígido são a nossa escolha, né, para sugerir, porque tem uma possibilidade menor de causar desmame. Aí nesse processo da volta ao trabalho, da introdução alimentar, eles podem causar desmame. Sim, claro. E eu acho que é legal a gente falar quais são os sinais que essas mulheres podem perceber caso elas introduzam o copo de bico rígido, ou a colher, ou qualquer outro apetrecho que não seja o peito, né? Que são baixa produção, ela começa a sentir um fluxo menor. O peito, às vezes, começa a dar sinais de alguma lesão mamilar. Então, o bebê começa a morder ao invés de sugar. O bebê pode ficar irritado, porque pode confundir o fluxo. Então, quando começarem esses sinais... É muito comum, né? É muito comum o fluxo. É muito comum. Reclamarem pelo fluxo, né? É muito comum. Sim. Quando começarem esses sinais, é legal conversar com o pediatra, ou com a consultora que já te acompanhou, ou com a nutricionista, para tentar trocar o copo, né? Ou às vezes até retirar aquele copo, né? Se não for ainda lá na introdução alimentar, dá um tempinho para depois reintroduzir de novo. E uma outra dica que a gente dá também, que eu acho que é bem legal, é usar o mesmo copo para todos os líquidos. Sim. Então, por exemplo, começou a introdução alimentar, vai começar com água e leite materno, porque às vezes precisa sair para trabalhar. Ofereça o mesmo líquido naquele copo, né? Os 2 líquidos naquele copo. Pra gente proteger a amamentação e prevenir uma possibilidade de desmame precoce. A minha orientação é sempre essa também. E uma coisa legal que eu gosto também de falar é assim, olha só. Quem tá com o seu peito o dia inteiro é você, né? Eu falo pra mãe, né? Então você precisa... Lembra que pedir ajuda, gente, é sinal de coragem, né? Total. Então, a gente precisa sinalizar o que tá acontecendo. Porque muitas vezes, a gente até aprende isso em curso, né, Fernanda? A gente acaba induzindo, né? Tá mamando direitinho? Então ele continua mamando, né? Tá mamando bem, né? Tá mamando bem? O que é esse bem, né? Então, prestem atenção na mamada. Lembrem da importância do leite materno sempre. E quem vai traduzir o que tá acontecendo com você, com o seu peito, com o seu bebê, é a mãe que traduz pro pediatra. E o pediatra, gente, ele precisa ouvir a mãe. Isso é fundamental numa consulta de puericultura. Eu fico extremamente irritada até quando eu falo isso. Mas é porque assim, gente, a mãe tá ali na frente te dizendo e você tá desvalorizando uma queixa tão importante. A gente vai falar sobre isso aqui no Fardo com a sua colega Flávia Bernardi, sobre validação do discurso materno. Porque, assim, então, isso é muito importante, né? É muito importante. Eu vou te falar que... Assim, porque a gente fica 1 hora, 2 horas com a mulher. A mulher fica 24 horas com o bebê. Exatamente. Então a gente não sabe nada mesmo. Não, a gente não sabe absolutamente nada. Se essa mulher chega com uma... E às vezes eu falo assim, às vezes é muito comum também a gente ouvir, vocês também devem ouvir, né? Isso é uma dúvida boba. Não, gente, não tem dúvida boba. Não é dúvida boba. Não tem dúvida boba. Ô, Fê, tem um comentário aqui bem legal da Tati de Sabato. Eu não sei se você conhece ela. A Tati é uma consultora de amamentação daqui do Rio, mas que hoje está morando em Juiz de Fora. Super parceira nossa. Ela colocou, olha a seguinte observação. Já atendi mulheres que tiveram orientação de reduzir para 3 mamadas para poder comer. E foi um caos. O bebê ficou muito estressado e comeu menos ainda do que estava comendo. Você regular a demanda nesse processo de introdução alimentar pode trazer uma alteração de comportamento para o bebê? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Regular, esse não é o momento que a gente tem que regular nada, né? Nada. É um caminho sem volta isso aí. Além de ser uma péssima experiência nutricional para essa criança pro resto da vida. É igual a historinha da colher perseguidora, né, Fernanda? Que foi assim, né? A criança... Gente, isso é o caos. A criança fica traumatizada pro resto da vida. Às vezes segura, assim, né? Segura pra colocar. Não, porque ele tem que provar, gente. Ele não vai provar assim. Ele vai botar pra fora. Então, assim, isso é o caos. Ela tá certíssima no que ela tá falando. É o caos. Vira um caos. E é o que eu falo, né? Vira assunto do WhatsApp da família, né? A primeira coisa. A mãe já acorda naquela pressão, tipo assim, ai meu Deus, será que vai comer hoje? Será que vai provar? Será que vai... Gente, para com isso. A introdução alimentar, ela tem que ser lenta. É preciso ser lenta para se ter sucesso na introdução alimentar. E quais são as letrinhas que você fala, que eu acho super bacana quando você coloca lá no seu Instagram as letrinhas da introdução alimentar? Como que é?
É a primeira coisa que eu falo, né? É a regrinha dos 3 P's. A gente não pode esquecer que a gente precisa ser paciente. É um momento de muita mudança para esse bebê. Esse bebê não conhece o que vai acontecer ali, é tudo novo, né? É um momento de persistência. Não é porque não comeu uma semana que não vai comer o resto da vida. Porque lembra da história do vizinho, né? A gente sempre se compara. E, gente, não tem ditado melhor do que esse, né? Quem se compara não é feliz. Não adianta. Para com isso. Então a gente precisa ser persistente. Não comeu a banana hoje, a gente já sabe que a criança precisa provar de 8 a 15 vezes um alimento para a gente dizer que ela não curtiu. 15 vezes. Olha quanto tempo, né? É muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Só para a gente entender como esse processo é lento, de fato. Então a gente precisa ser paciente, a gente precisa ser persistente. E a gente precisa ser parceiro. Por quê? Todo mundo envolvido nesse processo, Fernanda, tem que estar falando a mesma língua. Sim, a consultora, o nutricionista, o pediatra, a família. Exatamente. Não adianta você ir na nutricionista, vai na consultora, vai no pediatra, se essas pessoas elas não se falam. Essas pessoas não entenderam qual é o método, o que você vai usar. E muitas vezes é o que eu falo, parceria dentro da sua casa também. Né? Também. Seu companheiro, sua companheira, sua avó, a babá, tem que estar todo mundo envolvido. Isso que você está falando é muito importante, porque essas 3 palavrinhas que você falou, elas significam respeito. Exatamente. Né? Você vai respeitar quem está do seu lado, você vai respeitar o bebê que está na sua frente, você vai respeitar o seu limite, porque também é importante falar que a família tem o limite dela, né? Sem dúvida. De naquela hora, tipo, eu não tô aguentando mais, eu preciso fazer alguma coisa. E tudo bem oferecer o peito. Exatamente. Nesse momento, né? Não precisa ficar... Tipo, olha, não tá dando pra mim, eu cheguei no meu limite, ele não tá aceitando, eu prefiro deixar isso aqui um pouquinho de lado agora. E vem aqui, vamos mamar pra gente tentar restabelecer esse momento aqui com mais tranquilidade. Né? O equilíbrio, né? O equilíbrio. Sim. A Luara colocou uma informação muito importante. Maíra, a gente vai falar sobre fórmula também. Já a gente começa. Na introdução alimentar, o bebê vai, inclusive, aprender a reconhecer o alimento como algo que sacia a fome. Ele não tem ideia de que aquela banana vai matar a fome como o leite materno matava, né? Não é mesmo de uma hora para outra. Isso que ela falou, assim, não vai rolar tranquilamente. Ah, não, então por isso que ele vai come me deixar saciado. Isso aí, por isso que ele come a banana e mama também, né? Na verdade, para ele, aquela apresentação ali é uma coisa tão nova que ele não sabe nem a função daquilo ali ainda, né? Sim. Ó, eu vou pegar umas perguntas aqui que a gente recebeu para a gente responder. Bom, depois do bebê mamar, quantos minutos depois ele pode almoçar? Até a hora que ele quiser, imediatamente. Não existe competição nutricional, gente. Esquece isso. Não existe competição nutricional. Ele pode mamar antes, depois e durante a introdução daquele alimento. Problema. Né? É importante. Aqui a outra pergunta era a mesma coisa. Na introdução alimentar, eu posso não oferecer água, já que ela continua mamando, ou eu preciso oferecer água? Então, precisa, né? Lembra da digestão de outras proteínas que eu falei, né? Eu não gosto muito de tabelinha de nada, sabe, Fernanda? Assim, tabela de ganho de peso, tabela de quantidade de água, tabela de quantidade de sono. Eu acho que isso a gente bota todo mundo no mesmo saco e diz que é todo mundo igual. Então, e tira um pouco a autonomia da família e aquele momento de reconhecer a necessidade do bebê, né? Isso. Eu não sou muito das tabelinhas, eu não gosto muito disso. Mas, assim, existe uma tabela. E eu não uso essa tabela. O que eu oriento é ofereça devagar e com respeito. Essa criança vai recusar água. Gente, isso acontece em 99% das crianças. E tudo bem. Para a gente criar esse hábito, isso tem que ser oferecido com uma certa frequência, devagar, sem um volume certo. Porque tem pediatra que fala assim, olha, seu bebê tem que mamar 700 ml, tem que tomar 700 ml de água por dia. Qual é o bebê que toma 700 ml de água por dia no primeiro dia da introdução alimentar? Nenhum mesmo. Nenhum, de verdade. Se tomar 10 ml vai ser muito, né? Aí o que acontece, Fernanda? Essa mãe fica enlouquecida. Ela começa a ficar vigia da fralda de 1 em 1 minuto. Ela entra numa paranoia da água tão grande e esse bebê tá mamando lindamente. Tá tudo bem.
Então eu não gosto muito dessas, tá? Mas eu acho que a água... Então é reconhecer os sinais de sede do bebê, né? Isso aí, se ele tá querendo beber alguma coisa isso ali que aí. não seja o leite materno, enfim, principalmente para quem vai sair para trabalhar e deixar com alguém, né? Isso, exatamente, É eu acho importante. legal. E é legal também deixar o leite materno disponível para as Sim. mulheres que vão voltar a trabalhar, caso Com ele certeza. queira mamar antes na ou verdade, depois da amamentação. Na verdade, eu sempre oriento de deixar um no gatilho, né? Porque lembra que aquilo ali tudo é uma experimentação. Então Sim, não vai trabalhar e deixa todas as refeições organizadas sem leite pronto, porque não vai dar certo. Tá. Outra pergunta aqui. Mãe no trabalho e introdução alimentar. À medida que o bebê começar a comer, quando substituir a mamada? Então, quando a gente pode falar assim, agora é importante ele comer mais, né? Comer mais, que eu digo, em volume, do que manter essa livre demanda, né? O tempo todo, antes, depois, durante, enfim. Quando que é uma preocupação? Tipo, meu bebê não come, só mama. A partir de quando a gente se preocupa? Eu acendo um sinal de alerta quando esse bebê faz 9 meses e ele não aceita nada. Mas quando eu falo não aceita nada, gente, é nada mesmo, tá? Ele detesta ficar na cadeira, ele chora. Vira um momento ruim, sabe aquele cenário ruim? Quando esse bebê chega aos 9 meses com esse cenário ruim, é hora da gente começar a entender o que está acontecendo. Às vezes, eu preciso de uma terapeuta ocupacional, porque esse bebê tem... Para integração sensorial. Tá? Às vezes eu preciso de uma fono, porque muitas vezes esse bebê bota a comida na boca e ele não sabe o que ele faz com a comida, sabe? Ele tem aquela língua que não faz, ele não consegue trocar de lado a comida dentro da boca. Então pode ser uma possibilidade. Muitas vezes eu preciso de uma nutricionista junto. Por quê, Fernanda? Às vezes, eu sou super defensora da introdução alimentar raiz, tá? Vou explicar o que é isso, né? Eu acho que a criança precisa conhecer os alimentos na sua forma in natura, o máximo que a gente conseguir. Mas, por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes eu falo assim, posso fazer um bolo de laranja? Então eu falo assim, não, vamos oferecer a laranja primeiro, né? Posso fazer uma panqueca de banana? Vamos oferecer a banana primeiro? Depois a gente pensa nas receitinhas, né? Mas se até os 9 meses essa criança não topou nada, a gente precisa de uma alimentação um pouco mais orientada, que eu gosto de dizer. É um pouco mais cardápiozinho, sabe? E aí, muitas vezes, a gente precisa, tá? E muitas vezes, gente, a gente precisa de toda essa galera junto. Toda essa galera junto. Porque a gente precisa trabalhar essa criança como um todo. E a gente precisa entender que o comer não é só o comer. O comer é integração social, né? Envolve um monte de coisa, né? Mas isso não quer dizer que nesse momento você precisa regular a demanda. Uma ansiedade depositada nesse momento, né? Sim. Então, mas não significa que você regule a demanda, né? Nesse não, momento. De jeito nenhum. E a livre demanda é um alerta. De jeito nenhum. É apenas um alerta para alimentação. A livre demanda, ela continua normal. Tá, isso é importante. Então, depois de um ano também, ela continua mesmo com a introdução alimentar e a alimentação se estabelecendo melhor. Depois de um ano, apesar da alimentação ela passar a ser o principal, esse leite materno ele tem um grande valor na vida dessa criança, hein, gente? Pelo amor de Deus, eu não tô falando o contrário disso não, tá? Tem muitos benefícios e essa criança não precisa de outro tipo de leite a partir de um ano, não, tá? Que eu também tenho visto muito isso por aí. Não há necessidade. Muita coisa, assim. Eu não sei, enfim. A gente muito. Agora que fez um ano, então agora a gente pode começar com leite em pó. E aí começam as mais maluquices do mundo, né? Sim. Não só o leite em pó, mas como mingau, como enfim. Aí começa a confusão. Agora, entendeu? Fê, vamos falar um pouco de quem amamenta misto ou ou oferece fórmula exclusivamente? Então, por exemplo, vou dar meu exemplo aqui, né? Eu ofereci fórmula exclusivamente para o meu segundo filho até o 6º mês de vida. E aí muita gente falava pra mim, já que você tá dando fórmula, antecipa a introdução alimentar. E ele só começou a comer com 7 meses. Então, como que funciona para quem oferece fórmula de forma mista, né? Leite materno e fórmula, ou fórmula exclusiva? Como que funciona essa transição para a introdução alimentar? Então, gente, vou falar uma coisa, igualzinho. Tá? Não tem... Lembra que os sinais de prontidão, eles não estão no leite materno e nem na fórmula. Eles estão na criança, né? Então, a mesma coisa pode acontecer. A mesma coisa pode acontecer. Você falou aí da sua alimentação exclusiva de fórmula. Eu caí na asneira aqui em casa as 2 vezes tentar introduzir a alimentação antes dos 6 meses. Aqui a primeira foi assim também. Uma catástrofe.
catástrofe, tá? Inclusive, eu tenho um filho de 11 anos super seletivo até hoje. É um trabalho de formiguinha, né? A gente sabe que não é fácil, de jeito nenhum é fácil. E eu tenho certeza, hoje, sabendo tudo que eu sei, com todas as formações e cursos que eu fui, que isso a gente não aprende na faculdade, não, tá? Isso não na vida mesmo. Não é, né? Eu acho que eu passei por tanta dificuldade na introdução alimentar, Fernanda, que eu fui atrás de conhecimento para tentar ajudar as pessoas a não passarem pelo menos nem a metade do que eu mas a Bianca fala muito isso, né? A Bianca Balaciano. A gente não tá nesse caminho à toa, né? Eu também sou consultora de amamentação, não é à toa. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, não caiam nessa asneira, porque lá na frente o problema é muito maior do que a gente pode imaginar, né? Muito maior. E a introdução alimentar de qualquer criança, os sinais estão na criança, não estão no que essa criança é alimentada, tá? O que difere, né? O que as pessoas me perguntam muito, né? A fórmula, ela é livre demanda? Não, fórmula não é livre demanda. Fórmula é um leite artificial que tem uma digestibilidade completamente diferente da digestibilidade do leite materno. E ela tem horários. Mas essa criança ela vai deixar de mamar e vai comer uma fruta? Nem sempre. No início, nem sempre, né? No início ela vai comer a fruta e vai manter a fórmula no mesmo volume, tudo igual e tudo bem, tá, gente? Tudo bem, não tem problema. Porque tem uma necessidade de manter a sucção, né? E não só a mastigação. O botão da sucção também não muda para mastigação, assim como, né? Não desliga. Ela continua. E a criança também, mesmo a criança de fórmula, ela também não reconhece o alimento como aquilo que sacia a fome. Sim, então, da mesma forma. É a mesma criança, né? Só a forma alimentar que é diferente. Isso aí, exatamente. E é importante a gente respeitar essa criança, né? Como é importante? Porque é dela que vai vir as respostas que a gente está esperando, né? Então a gente precisa não atropelar esse bebê. Ele não pode ser atropelado na introdução alimentar de jeito nenhum. Sim. Então a gente continua com a fórmula, assim como o leite materno exclusivo, até o 6º mês, sendo forma mista ou não, integral, né? E aí segue com a introdução alimentar. Depois que começa a introdução alimentar, essa criança continua recebendo a fórmula? A fórmula, continua recebendo a fórmula. A mesma frequência ou reduz a frequência? Não. Como funciona isso? Exatamente. Tudo vai depender de como vai ser essa aceitação, né? Lembra que a criança, ela pode ter os mesmos problemas para aceitação da comida, sendo uma criança alimentada por fórmula. Normalmente, Fernando, o que acontece é que à medida que essa criança ela vai comendo mais, ela vai tendo menor necessidade, porque a fórmula é um volume grande, todo de uma vez só, num horário, né? Então, o que acontece... E não é por demanda, né? Exatamente. É demanda de quem está oferecendo, Exatamente. Né? Esse é o segredo da história. Então, por exemplo, se você oferecer um almoço para essa criança num horário que ela mamaria, vamos colocar assim, e essa criança, ela se alimentou lindamente, ela comeu tudo, ela aceitou tudo, provavelmente ela não vai querer a mamadeira naquele momento e começa a acontecer a substituição natural disso aí. Entendeu? Sim. Vamos ver aqui, ó. Vamos. A Flávia, querida Manfredo, falou que quando a gente oferece, né? A gente estava falando sobre esse assunto. Quando a gente oferece obrigatoriamente, a gente deixa de observar que é o bebê que vai fazer esse caminho, não é a gente que vai conduzir. É a criança. Né? É o bebê que vai fazer isso. Exatamente. E aí a Mari pediu para deixar a live gravada, vai ficar no nosso canal no YouTube. Todas as nossas lives têm ficado lá. Aí a Monique colocou assim: meu bebê tem 5 meses, demonstra interesse no que estamos comendo. Posso deixar ele sentir o sabor das frutas, levar à boca, mesmo sem de fato comer? Eu não oriento. Eu oriento que esse é o primeiro sinal que o bebê está interessado. Mas eu posso te contar uma coisa? É Monique, né? Posso contar uma coisa, Monique? Normalmente essas crianças que estão super interessadas, que têm aquela visão maravilhosa da comida, elas não têm uma aceitação boa. Isso é muito, muito, muito frequente. Então, por favor, segura a sua ansiedade, espere esse bebê estar um pouco mais preparado, deixa ele olhar, deixa ele participar. Mas aí a gente vai deixar o bebê aguar? Ai, meu Deus do céu, então. Não é isso que a gente escuta? Tá fazendo o menino aguar, gente. Sabe o que eu falo? Compra aquelas frutinhas de plástico, sabe? Ou de feltro. Se a criança super brincar ali, vai ser ótimo pro sensorial dela quando ela for começar. Não começa antes. Isso é um conselho de amiga, assim. Eu não começo antes. Eu recebo, assim, pedidos... Vocês não têm noção, mas eu não começo.
Não começo. De fato, eu Que ainda bom. não teve uma vez que eu recebesse uma criança, ou enfim, que isso desse certo. E eu tenho uma experiência pessoal 2 vezes que isso não deu certo. Então, Qualquer coisa que você tiver na mão, se você tiver com uma banana de plástico na mão, a criança exatamente, vai vai se ser a interessar, mesma porque coisa. ela Vai quer ser... pegar, Outro né? dia eu li um post no Instagram que eu morri de rir. Ótimo, seu bebê tem uma ótima visão. Eu achei sensacional, né? Aqui, Fê, a gente está quase É. terminando, tá faltando 10 minutinhos. Eita, a Quais gente as fala aí. consequências de oferecer a fórmula em livre demanda e aí nessa mistura junto com a introdução alimentar? Várias, né? Principalmente sobrecarga renal, né? Essa criança não tem necessidade de digerir isso tudo e nem de depurar toda essa proteína e tudo mais. Então, a gente não... Fórmula não é livre demanda nunca, gente. Fórmula a gente pode até adequar, né? Então, por exemplo, uma criança tem refluxo, você pode adequar esse volume a fórmulas mais... a volumes menores, mais partidos e tudo mais, mas não é livre Sim, demanda. Não é livre demanda nunca, em momento nenhum. beleza. Eu tenho uma pergunta para te fazer aqui, ó. Diga. Qual a dica você daria para as famílias que vão começar a introdução alimentar e ainda tem muitas dúvidas sobre a amamentação nessa fase? Então, eu acho que a primeira dica que eu dou, tenha um pediatra amigo do peito, né? O que eu falo Posso assim, só fazer um comentário pode, muito importante? Esse pode. pediatra amigo do peito, ele tem que saber manejar a amamentação. E Isso que se eu ia você falar quer agora. saber qual é a diferença entre apoio e manejo, lá no nosso canal do YouTube também tem uma live sobre Tem uma isso. live. E É também, às vezes, diferente, é muito diferente. porque todo mundo quer que o bebê amamente até o 6º mês de vida. Sim, Ponto. sim. Ninguém vai falar o contrário, né? Agora, Ninguém vai te... manejar é bem é diferente. Então, diferente. Isso dica aí. número 1, tenha um É. pediatra que saiba apoiar, Tenha apoie e saiba apoie manejar e a consiga amamentação. manejar isso aí de forma adequada. A segunda Sim. coisa, faça uma listinha de todas as suas dúvidas. Isso é muito importante. Não deixe de tirar as suas dúvidas bobas. Tire as suas dúvidas. Estejam preparados. E a minha terceira dica, regrinha dos 3 P's para sempre, em tudo na vida, né? Vai funcionar no desfraude, vai funcionar na rotina do sono e vai funcionar na introdução alimentar. Paciência, persistência e parceria. Isso é fundamental para a gente agir com respeito na introdução alimentar de qualquer criança. E eu daria uma outra dica, 2 outras dicas. Se você vai voltar ao trabalho, tenha uma consultora de amamentação para te apoiar nesse momento. Sempre. E tenha também uma nutricionista que vai poder te oferecer todas as possibilidades e provavelmente vai conseguir te dar um suporte de tempo maior do que o pediatra. Sim, porque o pediatra é fundamental nessa introdução alimentar para te dar várias orientações. Mas às vezes o pediatra não tem tempo para responder suas perguntas todo dia no WhatsApp, porque eu imagino como deva ser o seu WhatsApp. Então, com relação a isso. Então, quando você tem um outro profissional especialista também para dividir um pouco, ajuda, né? Eu defendo muito o trabalho interdisciplinar, né? Eu acho que é fundamental. E eu acho que só quem ganha é a criança, né? É só quem ganha a criança. Eu me coloco muito à disposição das famílias, porque eu acredito realmente na parceria, de fato. Eu sou até um pouco criticada por isso, sabe? Mas assim, eu acho que quando você é parceiro, quando você tá ali preocupado, a segurança que a gente constrói é tão grande que vale qualquer sacrifício por essa criança. E a gente vê benefícios, né? Assim, desde a gestação até o pós-parto, quando o contato entre os profissionais da liga. É muito importante, né? Essa família vai longe, assim. A gente vê muito isso na consultoria de amamentação também, né? E o que eu falo, assim, que você falou da nutricionista, assim, eu acho fundamental essa mulher ter um acompanhamento nutricional desde a gestação. Essa mulher, ela vai ter necessidades. E muitas vezes a gente assiste, né, Fernanda? A criança nasceu, essa mulher, ela se anula, né? E essa mulher, gente, ela é fornecedora do alimento que vai acompanhar essa criança exclusivamente até 6 meses de idade. Essa mulher, ela precisa ser cuidada. Essa mulher, ela precisa ser suplementada adequadamente. Ela precisa ter uma alimentação balanceada. Só que ela não sabe disso muitas vezes. Ou ainda ela adia isso, sabe? Não, amanhã eu vejo, amanhã eu me vejo, amanhã... E quando ela vai ver, ela tá um caco, né? Então, essa mulher, ela precisa ser cuidada, né? E a consultora de amamentação, ela entra na vida dessa criatura, desde que ela descobre que ela tá grávida, ela já tem que fazer essa escolha. Não existe você passar por isso sozinha, gente. A gente tá aqui para isso. A gente precisa juntar forças, né? Não é à toa que esse trabalho
cresce a cada dia. A cada dia a gente tem mais curso, mais preparação. Mas, gente, isso é disponibilidade. E quem se propõe a trabalhar com criança, com mãe, e não tem disponibilidade, tá na profissão errada. E também não está disponível para trocar com outros profissionais, muito né? Ruim, né? Não tem como. É muito ruim trabalhar sozinha. É muito ruim, muito ruim. De fato. Quando eu trabalhava sozinha, eu acho que você já deve ter passado por isso também. Nossa, era muito difícil. É muito ruim, difícil. É muito difícil. Ter com quem trocar, né? Ter um pediatra para te apoiar na sua decisão, né? E o que eu fico pensando assim, e a cabeça dessa mãe, né? Ela recebe informações aqui, informações ali, informações lá. Será que essas informações são as mesmas? Sim. Será que elas... Né? Então isso é muito ruim para quem está passando por um puerpério, para quem está com dificuldade. Gente, é muito ruim, é muito ruim. Ô Fê, eu queria aproveitar esse finalzinho agora, faltam 6 minutinhos, para a gente falar que a gente está falando aqui para muitas mulheres, né? Tem bastante gente assistindo agora. Eu tenho certeza que a gente tem um percentual muito maior de mulheres brancas do que de mulheres negras, né? Que provavelmente não vão ter acesso à nutrição, à consultora de amamentação, a um pediatra que saiba manejar a amamentação. Mas eu queria dizer que a gente aqui no Fardo de Ternura, a gente tem um projeto, para quem quiser conhecer, chama o Projeto Pretas Presente. E a gente também faz esse link com profissionais que estão dispostos a atender essas mulheres de forma gratuita ou com custo reduzido. Então, eu acho muito importante a gente falar isso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Porque tem muita gente que vai ouvir a gente falar e falar, cara, mas eu não vou conseguir ter uma nutricionista. Uma viagem. Não vou conseguir ter uma consultora de amamentação. Mas também é possível a gente conseguir isso nas clínicas de família, nos postos de saúde. Só que as pessoas não têm essa informação. Então, a maioria das mulheres que chega no SUS não sabe que ela precisa de uma nutricionista. Mas se ela pedir, ela vai ter uma nutricionista, né? Vai ter lá uma nutricionista do SUS para atender. Claro que com todas as restrições de horário, número de profissionais, mas é bem importante a gente falar isso aqui também. E aí, só deixar um merchan aqui. Para quem quiser contribuir com o nosso projeto, é só entrar em contato aqui pela nossa mensagem, né? Pelo nosso direct, que a gente conta como funciona, conta um pouco sobre a história do projeto, que a gente está fazendo a maior questão de divulgar isso. E aí eu queria pedir para você deixar um recado, se você quiser, porque já está acabando, faltam 3 minutinhos. Eu queria deixar assim, eu queria deixar o recado de que eu sou fã dessas meninas. Essas meninas fazem um trabalho sensacional, não tem outra palavra, assim. É um acalento quando você chega numa maternidade para ver uma parturiente assim, tão empoderada, tão cheia de si, tão cheia de conhecimento, cheia de informação. Você sabe que isso é de coração, assim, de verdade. Eu sei, a gente faz com muito amor e muito carinho mesmo. Muito sensacionais, assim, de verdade. Acompanhar vocês todos os dias aí, eu acho que esse trabalho é um trabalho inovador, é um trabalho que leva informação a qualquer tipo de pessoa. E eu acho isso, Fernanda, gente, é de tirar o chapéu, né? Porque é um trabalho, assim, que atinge... acho que nem vocês têm noção da quantidade de mulheres que vocês atingem apenas com o Instagram. Obrigada, Fê. E assim, eu queria retribuir todo esse carinho e dizer também que o seu papel na rede social é incrível. Porque muitas pessoas têm acesso à informação, pessoas que nunca teriam acesso à informação sobre cuidados pediátricos, puericultura, doenças em pediatria. E que a gente precisa mesmo levar essa informação para todas as mulheres. Eu espero que a gente consiga alcançar sempre muitas mulheres. Não para ter mais seguidores, mas para ter mais informação difundida. Isso é o mais importante, né? E assim, as pessoas entenderem que isso aqui, gente, é um trabalho que a gente faz muito mais para satisfação pessoal da gente de atingir todas as pessoas que a gente gostaria de... Ninguém tá rico fazendo isso. Não, de jeito nenhum. Mas é um trabalho que dá tanto trabalho, mas que é tão gratificante, que é tão legal você receber um coraçãozinho que seja de alguém que a gente não conhece, porque muitas vezes, Fernanda, a gente não vai conhecer nunca, mas que aquela pessoa tá ali, ela te acompanha, ela tá tendo a informação legal. Então, gente, muito gratificante e eu fiquei muito feliz, muito honrada com esse convite, porque realmente estar do lado de vocês é muito legal, é muito gratificante. A casa tá aberta para você. Qualquer assunto que você quiser falar, é só você falar pra gente. Muito bem. Tá bom? Eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui, que colaborou, que mandou perguntas. Se quiserem tirar mais dúvidas, pode mandar pra gente, que a gente encaminha pra Fê também, a gente vai fazendo essa troca. Também tô à disposição, hein, gente? Pode mandar direto. Fiquem em casa. Fiquem em casa, lavem as mãos, cuidem-se, cuidem dos seus e só saiam se for realmente necessário. Por favor.
Beijo, Um beijo Fê. pra vocês. Bom domingo, gente. Muito obrigada. Tchau, Bom tchau. domingo. Beijo.